Vamos lá, alunos, para a nossa correção do nosso PET 7, semana 3 de Filosofia. Nós estudamos essa semana um pouco sobre Max Weber e a sua obra, uma das principais, muito lida, né, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, que faz uma análise e até mesmo mostra essa origem dos elementos culturais do capitalismo interligados, relacionados com a própria ética protestante, de incentivo à pessoa desenvolver, alcançar satisfatoriamente, evoluir na vida, principalmente a busca constante pelo capital. Então é algo assim que está ligado a toda aquela evolução ali naquele período, século XVI em diante, principalmente ali 17, 18, sobre as questões éticas do protestantismo, né? E as duas questões que nós temos nessa semana são bem tranquilas, porque direcionam pontualmente para o entendimento dessa obra, né? A relação entre o capitalismo e o protestantismo. Então são objetivas, mas é interessante a gente observar, e eu sempre digo, né, sobre porque é a alternativa X e não as outras. Isso é importante o aluno perceber, para ele analisar quando ele estiver fazendo Enem, vestibulares, principalmente, além de estudar aqui filosoficamente sobre o autor, mas perceber também estratégias para até mesmo estudar para competições aí que geram sempre questões desse tipo, né? Então se você digita aí a questão, você acha fácil na internet. O importante é saber onde estão os erros aí, né? Então na primeira a gente vê a questão da própria obra. Então ela reconhece a peculiaridade específica do racionalismo ocidental. O racionalismo ocidental, que é constantemente essa busca da técnica, da explicação, do desenvolvimento do capital, né? Entre as alternativas aqui, qual que é a incorreta? Eu destaquei bem incorreta, porque sempre quando tu fala exceto, incorreta, aqui não é, a gente tem que observar muito isso, né? Que costuma confundir os alunos. A alternativa C é a mais a incorreta, né? É a certa da questão e a incorreta dentro do espírito aqui da obra de Max Weber. Porque todos falam que o desenvolvimento do capitalismo, como que se desenvolve o Ocidente nessa ideia do capitalismo racional, o desenvolvimento da empresa e o empreendimento capitalista, que estão sempre de acordo, são racionais e não são como empreendedores ocasionais, mas são empresas que têm a longo prazo um desenvolvimento racional do seu capital, a reforma como consequência histórica necessária de certas mudanças econômicas, e a C aqui tenta dizer que o desejo de ganho limitado não se identifica nem um pouco com o capitalismo. É o contrário, ali você vê um incentivo constante, que observa-se o ganho ilimitado. O capitalista, ele se identifica como aquele que busca o capital incessantemente de forma ilimitada. Por isso que a gente vê constantemente aí essas listas, o mais rico. Aí a gente pensa, essa pessoa usufrui disto que ela tem? Não. Nossa Senhora, muito pouco e quase nada, mas tem que ter. E a gente pensa, ele é rico, então ele não está fazendo nada. Muitas vezes ele vive até morrer buscando gerar o capital. E isso está lá dentro, desde as suas raízes, né? A segunda, em A Ética Protestante do Espírito Capitalismo, né, a obra que nós estudamos, investiga a relação entre a ascese religiosa. A ascese é esse constante buscar renunciar a certas coisas e ter uma metodologia. Eu acordo 5 horas todo dia,
deito às 11, e isso é uma cessa, é um trabalho contínuo, né? De renúncia de coisas, de prazeres, e sempre em busca de objetivos. Em sua versão protestante, as raízes culturais do capitalismo. Então, investiga os dois elementos. Nesse sentido, o autor não defende a sobredeterminação do cultural sobre o econômico. Ou seja, o cultural não está acima do econômico. Mas argumenta entre os dois fenômenos. Quais dois fenômenos? A sés religiosa protestante, o espírito, a ética ali protestante, e as raízes culturais do capitalismo, uma relação de quê? Influência. Uma influencia a outra. O protestantismo e o capitalismo, na análise de Max Weber, estão numa relação intrínseca. Um influencia o outro. Tanto a SES, essa questão de você renunciar a certas coisas e trabalhar e buscar e se superar, e o desejo de ser o melhor de si e superar os outros e ser assim preponderante e conquistar, influencia as raízes culturais do capitalismo, como essas raízes culturais estão influenciando também mutuamente aí a ética protestante. Então, e as outras você vê que é antagonismo, que é um contra o outro, não. Um subordinado ao outro, não. Um nega o outro, não. Os dois estão conjugados. Um se solidariza com o outro, não tem, aqui não é questão de solidariedade. A solidarização implica em você fazer algo de forma gratuita. E não, sempre tem um objetivo, tem uma meta, tem algo que a influência, ela tem os interesses mútuos, né? Então você vê aí que foram questões importantíssimas para a gente entender um pouco mais essa obra e que fecha aí a nossa semana 3. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.